Hey pessoal, eu sou a Aline e eu estou aqui para falar sobre Oscar e sobre Anatomia de uma Queda, esse filme francês que está indicado a 5 Oscars e que está tomando de paixão as pessoas que estão assistindo o filme com muita razão. E a gente já vai falar por quê. Primeiro, o filme foi o vencedor do Festival de Cannes de 2023, ele ganhou a Palma de Ouro. E ele chegou com tanta força aí na temporada de premiações que ele emplacou 5 categorias, indicações no Oscar, que é de melhor filme, melhor direção para Justine Triet, melhor roteiro para Justine Triet e para o Arthur Harari, melhor atriz para Sandra Hüller e também melhor montagem ou edição. Na primeira vez que eu assisti a Anatomia de uma Queda, eu já senti a força da direção da Justine Triet. Não que eu acho que ela fique muito evidente ou muito marcada, mas como é uma história de mistério, a gente, para quem gosta principalmente, a gente quer olhar para algumas coisas para tentar pegar pistas do que aconteceu ali. E logo no início eu já senti a câmera me direcionando. Eu queria olhar para alguma coisa, mas a câmera me levava para um outro ponto. Ou então ela dá um giro para que eu não veja muito claramente aquilo que eu estava muito interessada em ver. A gente tem aqui na história uma tragédia acontecendo, um homem sofre uma queda do segundo andar da sua casa, o Samuel, e ele é encontrado pelo filho que tem uma deficiência visual, ele não consegue enxergar. E a única pessoa que estava na casa naquele momento da queda é a Sandra, que é a esposa e mãe do menino. Ou seja, automaticamente a Sandra acaba virando a principal suspeita num possível assassinato. A investigação e posteriormente o julgamento desse caso vai trabalhar basicamente com 2 hipóteses. Ou Samuel cometeu um suicídio ou então ele foi assassinado pela esposa. A gente acaba vendo o momento em que o garoto descobre o pai morto e eu juro pra vocês que eu queria muito olhar no rosto da Sandra, mas a câmera que tá acompanhando ali o menino gritar pela mãe e ela desce para chamar o socorro, ele faz um movimento que a gente nunca consegue ver o rosto da Sandra muito próximo e a câmera pega por trás e depois ela vai se afastando e a gente nunca consegue ver completamente a expressão da personagem. Nesse momento do filme eu falei, você tá realmente me direcionando forte aqui nessa história. Você vai me mostrar só aquilo que você quer que eu veja. E é muito isso o filme todo. Ele tem essa direção muito firme, bastante sutil também, mas basicamente a Justine, ela vai colocando a gente onde ela quer que a gente esteja. E eu acho que isso diz um pouco por que ela recebeu essa indicação para melhor direção. É um filme que parte de uma premissa e até mesmo de um desenvolvimento de narrativa relativamente simples e ela consegue ter muito controle, muita consciência do que ela está fazendo ali com a câmera. Mas o que a Justine está querendo mostrar ou esconder da gente em Anatomia de uma Queda? Eu acho que, na verdade, o que ela está tentando fazer é com que a gente vá vendo muitas situações por ângulos diferentes, tendo informações diferentes para que isso vá deixando a gente o quê? Mais certos, né? Porque geralmente quando a gente vai tendo mais informações dentro de um caso, a gente vai montando esse quebra-cabeça, ele vai ficando mais claro. Em Anatomia de uma Queda, esse quebra-cabeça vai sendo montado e você vai ficando cada vez mais confuso. Essa história vai ganhando tantas camadas complexas em relação ao relacionamento que a Sandra e o Samuel tinham, em relação ao comportamento da mãe com o filho, do pai com o filho, o pai que nem está mais lá, e aí a gente começa a ver o que ele pensava, o que ele gostava, o que o estressava a partir das falas de outras pessoas. E ao invés desse quebra-cabeça ir ficando mais claro, a história ir ficando mais clara, ela vai ficando cada vez mais confusa. O filme acabou criando essa questão machadiana que eu vi muito forte nas redes sociais nos últimos dias de e aí? Ela é culpada ou inocente? Matou ou não matou? Se lá em Dom Casmurro era traiu ou não traiu, aqui é matou ou não matou. Tem um outro elemento que faz a gente não conseguir definir ou responder direito essa pergunta, que é a interpretação da Sandra Hüller. Se
por um lado, a Justine Triet e o roteiro, eles amarram tudo muito bem para que você fique sempre em dúvida. A atuação da Sandra Hüller é sempre duas ao mesmo tempo. Ela é uma fortaleza, mas ela também tem momentos de vulnerabilidade. Ela desperta bastante confiança em muitos momentos em que ela está conversando com o filho, com o advogado dela, mas também começa a existir várias suspeitas sobre coisas que ela vai escondendo ou histórias meio mal contadas. Ela é bastante fria em muitos momentos, mas é impossível a gente não ter também empatia por ela. A atuação da Sandra Hüller é realmente espantosa. É assistir o filme e ter certeza que você está diante de uma das melhores interpretações do ano, com muita tranquilidade. Vai ser uma disputa bem forte ali entre ela, a Emma Stone e a Lily Gladstone. Eu imagino que talvez um pouco mais ali para as duas americanas, mas a Sandra Hüller vem aqui para trazer uma disputa peso pesado. Outro elemento que vai trazendo complexidade para a narrativa é essa presença constante do personagem do Samuel. A gente nunca vê ele em vida. A gente vê ele em lembranças, mas a partir do momento que a gente vê ele pela primeira vez, ele já está morto. Ainda assim, a gente sente a presença dele desde o começo do filme até o fim. E não é qualquer presença, é uma presença desagradável mesmo na vida da Sandra, mas uma presença desagradável a ponto de, ok, eles não estão bem, e ao mesmo tempo, ok, ele também não tá bem. A trama avança e a gente vai vendo que existem muitos elementos de destruição por parte da Sandra também para dentro daquele relacionamento. E eu acho que o que coroa tudo dentro de Anatomia de uma Queda é que nós vamos vendo tudo isso vir à tona dentro desse julgamento, e a gente entende que elas são parcelas de uma verdade que eles viveram. Talvez parcelas realmente reais, talvez relatos reais, talvez as coisas não estejam necessariamente sendo manipuladas, mas elas necessariamente estão sendo recortadas e colocadas sob uma ótica de que uma tragédia aconteceu, possivelmente um crime, possivelmente um suicídio. Eu acho que é inevitável que a gente, como espectador de Anatomia de uma Queda, não se pode também como jurado no caso. A gente quer descobrir, a gente quer tentar desvendar esse caso. Acho que é até um pouco humano, mesmo que não seja, se você não seja apaixonado pelo gênero de mistério. Mas durante as 2 horas e 32 minutos do filme, eu não sinto que é a intenção da diretora e do roteiro de responder essa pergunta. Mas com certeza é de provocar a audiência. Apesar de eu ter visto algumas pessoas respondendo categoricamente que descobriram que ela sim é culpada ou que ela é inocente, eu acho que o filme trata, na verdade, da impossibilidade da gente ter respostas na maior parte do tempo da nossa vida. Acho que a gente fica um pouco mal acostumado com filmes e séries e livros que sempre nos dão respostas. Não tô nem falando só de dentro do gênero de mistério ou de investigação. A gente tem respostas para as coisas no final do livro, no final da série. A gente acaba sendo saciado e recompensado. Tudo acaba sendo definido por a arma do crime foi encontrada e ela respondeu o que faltava, ou então solucionamos, desvendamos a mente do assassino para chegar naquilo que é a resposta para esse caso. Mas eu acho que a Anatomia de uma Queda explode na nossa cara uma realidade do nosso mundo real e traz isso para a tela, que muitas vezes a gente não tem respostas. Não tem respostas definitivas ou respostas concretas que realmente vão definir que é X ou é Y ou é Z. Às vezes as provas concretas, elas não são definitivas e muitas vezes a realidade é simplesmente a nossa percepção. Eu não sei se humanamente a gente consegue ficar vivendo somente de dúvidas sem respostas, mas eu gosto da sugestão do filme de que muitas vezes a verdade, a verdade que a gente toma para si, e às vezes a única possível, ela não é uma verdade universal.
ela é meramente uma escolha. Anatomia de uma Queda é um filmaço, eu espero muito que ele saia da noite do Oscar, dia 10 de março, com pelo menos uma estatueta, porque é um dos melhores filmes de 2023 pra mim e um dos melhores filmes dessa lista de melhor filme também. Me digam nos comentários o que vocês acharam sobre o filme. Se vocês quiserem dizer se vocês acham que a mulher é culpada ou não, pode deixar também, não tem problema. Só me deem argumentos, então. E eu vou continuar falando sobre os filmes indicados a melhor filme no Oscar aqui. Até mais, tchau, tchau!